de Ana Maria Cabral Zanquetin, RU 1748261, Polo Catedral. Eu estou aqui com a professora Dalila, que vai nos dar a honra de responder algumas perguntas. Professora Dalila, qual a necessidade do ensino da gramática na língua portuguesa? Então, essa pergunta é bastante curiosa. Eu já dou aula há 23 anos e sempre foi um questionamento meu a respeito dessa pergunta. E eu gostaria de começar falando e lendo um poema do Oswald de Andrade, que em 1925 ele já questionava o uso da linguagem. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. E o que ele faz aqui? Entrou no coloquial. Entrou no coloquial. Ele mostra que aquele que não frequentou a escola e que é também um bom brasileiro, ele fala... E a sua forma de dizer e de falar, de se comunicar. No dia a dia ele fala dessa maneira e é compreendido. Mas a escola tem a obrigação de mostrar aquela língua que tem prestígio social. O aluno vai usar isso no vestibular, Uma hora dessa ele vai ter que enfrentar algo que ele vai ter que escrever, ler e vai ter que se sair bem. E não só para que ele passe no vestibular, para que ele conviva bem com os amigos, mas que ele também faça uso dessa língua no seu dia a dia. Porque na televisão, às vezes, nós estamos assistindo uma entrevista e vemos algumas pessoas que estudaram, usando algumas expressões erradas, que no ouvido do professor de língua portuguesa, principalmente, dói. Por exemplo, há muito tempo atrás, um pleonasmo vicioso, há muito tempo ou muito tempo atrás. E quem que faz uso disso? Pessoas que estudaram, mas não conseguem fazer o uso da norma culta. Não conseguiu entender. Não desenvolveu a regra, não colocou no seu dia a dia, não faz uso da norma culta. E a senhora acha necessário, então, que se aplique as regras, a norma culta, mas juntamente com o diálogo também, da comunicação? Exatamente. O aluno precisa não só conhecer, por exemplo, os tipos de sujeito. No meu dia a dia, lá dando aula, eu preciso mostrar para os meus alunos que existe sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente. Mas, além de passar essas nomenclaturas, o aluno tem que saber quando usar. Aonde usar, como usar. Por exemplo, o verbo fazer, quando indica tempo, né? Faz 1 ano, faz 10 anos. Por que não é fazem 10 anos? Porque o verbo fazer, quando indica tempo, é um sujeito inexistente. É um verbo impessoal, não se dirige a nenhuma pessoa. Então, quando eu estou trabalhando na minha sala de aula, sujeito, tipos de sujeito, eu tomo cuidado para que aquele exemplo que eu estou dando seja significativo no dia a dia do aluno. E que fique. Que ele entenda, que ele faça uso. Que é necessário você saber quando usar. Porque às vezes aquele uso ali, com aquele grupo de pessoas, se torna inadequado. Há um excesso de preocupação de fazer um uso, talvez uma preocupação assim de ser bem aceito ou de mostrar que tem um prestígio social, mas é necessário saber quando e como usar a linguagem. E eu queria também, aqui de meio de finalizar, com um grande educador, o Rubem Alves, que ele é um educador que provoca muito nas falas que ele diz. E ele comentou o seguinte: de que adianta passar no vestibular se dentro de 2 anos eu terei esquecido todas as coisas? Para que serve este suposto conhecimento que se mede em prova? Para que servem as notas? Então ele questiona que se depois de 2 anos eu não lembro mais o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, o que é um sujeito simples, sujeito inexistente, de que vai me adiantar aquilo? É preciso, sim, medir a capacidade de reflexão das pessoas. É preciso, sim, ensinar a norma culta, mas também permitir com que o aluno reflita o mundo em que ele está inserido. E ele dialogue com esse mundo, ele seja protagonista desse mundo. Obrigada, professora Dalila, pela sua contribuição. E eu espero ter colaborado também com vocês.